Foi? Pede a Marcos para baixar o volume ali do papo dele, porque está interferindo aqui. O homem ali entrou. Grande Giovão, Boa noite, meu chegando em irmão. casa, pegamos o trânsito na Feira Salvador, Tranquilo? mas eu estou chegando em casa para te atender melhor. Pronto. Quer que a gente entre daqui a mais uns 5 minutinhos? Para Estou você ficar chegando em mais à casa, já estou aqui vontade? no condomínio. 5 minutos. Pronto, Não, levou beleza. 3 Eu minutinhos, nós cancelo estamos aqui e já. começa. Né? Mas Pronto. não, pode ficar tranquilo aí, eu estou chegando aqui. Vamos dar boa noite, Pronto, pessoal. beleza. Desejar uma boa live. Dizer que nós estamos aqui à disposição, prazer imenso. É a correria da gente. Eu já estive hoje em Salvador, participei de reunião com o pessoal da saúde, professor. E saí daqui, almocei na estrada, rapidinho. Fui para 2 reuniões, aprendi gente no gabinete lá em Salvador. Fui para a Secretaria de Segurança Pública resolver uns problemas aqui, principalmente com relação a uma reforma aqui do complexo policial, que está precisando. E eu acho que a gente tem que estar na luta, sempre buscando essas melhorias. E já voltei, já estou aqui te atendendo. Já estou chegando em casa. Já estamos aqui saindo do carro e vendo aqui como é que a gente pode já começar a nossa live para valer. Beleza. Tamo junto. Que bom. Saudando aqui, enquanto o deputado vai se acomodando, chegou agora em casa. Nós estamos aqui já com o Agora. Anderson, Marquinhos, José Luiz Sobreira, grande amigo, filho Eu tô meio do assanhado aqui, grande mas deputado eu Raimundo falo em nome da Sobreira. gente. Pronto, estou aqui na garagem de casa, onde eu faço minhas lives. Beleza, então a gente pode começar agora oficialmente, né? Podemos sim, Vou, vontade. vou chamar minha produção aqui para iniciar, viu? Para descontrair o início aqui. Vem, minha produtora aqui, diz, vem, rapidão, bora. Bora que a gente só tem 1 hora, bora. Luz, câmera, ação! Oh, linda! Maravilha, gente, maravilha, maravilha. Produção perfeita. Tudo bom? Tudo beleza. Maravilha. Meu Neto, inicialmente agradecer a sua atenção. É uma honra muito grande ter você hoje aqui como meu convidado aqui à noite. A gente que já é companheiro de luta aí há muito tempo, né? Desde a época do SESI, lá pelos idos de 2003, 2004, quando Moisés, seu primo, me apresentou a você, que a gente começou com aquela parceria lá com a escolinha de futebol, com os trabalhos sociais que a gente tinha no SESI. Então, para mim é uma honra muito grande tê-lo nessa parceria e muito feliz em que meu partido, o PCdoB, tenha definido
por apoiá-lo nessa pré-campanha, né? Então, eu me sinto muito à vontade, eu quero lhe agradecer inicialmente e iniciar deixando você à vontade para comentar um pouco também sobre a história de Feira, né? Moramos numa cidade que sempre foi tradicionalmente vocacionada para o esporte, né? Quem não lembra do Feira Tênis Clube, do Cajueiro, quem não lembra do Fluminense, o Touro do Sertão, bicampeão baiano, né? Quem não lembra também das micaretas antigamente, as coisas de lazer que nós tínhamos aqui, enfim, nós tínhamos uma parte de esporte e lazer muito forte na cidade. Mas, infelizmente, devido a um crescimento desordenado, principalmente nesses últimos 20 anos, né, aqui na nossa cidade, e a falta de uma política pública focada para o esporte inclusivo, para o esporte de inclusão social, a gente vem perdendo um pouco dessa vocação. Mas ainda há tempo para a gente recuperar tudo isso. O senhor concorda comigo? Grande abraço e uma boa noite. Primeiro, concordo em tudo. E me lembro, nós nos conhecemos há muitos anos. Inclusive, eu fui um desses que veio de lá do SESI, né? Eu Verdade. tive uma vida como jovem, participei muito das coisas do SESI. E hoje, como deputado federal, sou um dos defensores ferrenhos do Sistema S. SESI, SENAI, SESC, SENAT. E tenho consciência, inclusive, da importância do Sistema S na construção de cidadania, de profissionalismo e, acima de tudo, também do cuidado social com as pessoas. Então, eu acho assim, muito importante a gente ter... E o esporte, o Sistema S, aí, como funciona. Houve um ataque do governo federal tentando tirar recursos do Sistema S. Verdade. Falou-se até em acabar o Sistema S. Extinguir, exatamente. Não tem sentido isso. Então, é bom você lembrar a importância do Sistema S em nossa cidade. Muito, muito, muito importante. E eu tem poucos dias eu estive no Senai. E você lembra uma coisa que, para mim, é muito marcante na minha vida. Feira, eu sou torcedor do Fluminense. Vou dar aqui um exemplo do que é essa cidade. E a gente tinha um time, vou até aqui dizer um time que passou muito tempo junto, mais ou menos o mesmo time. Primeiro era o Luiz Antônio, que depois era goleiro, né? Depois foi pro Fluminense, foi pro Bahia, inclusive foi campeão pelo Bahia, e muitas vezes campeão pelo Bahia. Depois veio Luiz Antônio e veio para Mena. Era Luiz Antônio, depois foi Mena. Aí tinha Bira, que era o zagueiro, Newton, João Daniel, depois tinha por muito tempo, aí tinha lateral esquerdo João Augusto, meio de campo era Merrinho, aí mudou ali um período, era Paulo Roberto, depois veio Luciano, aí tem o ponto esquerdo era Tatá, o centroavante era Magno, aí o meio de campo era Ned, Paulo Roberto, mudou ali. Mas esses times, você escalava o time todo, e o time era da cidade, gente. O time era da cidade. Assim, você tinha muita gente da cidade. Aí tinha, no meio de campo, jogava lá na cabeça da zaga, ali era Galego. Depois passou ali a Vassi, jogou de zagueiro também. Mas todo mundo da cidade. Ned era da Cidade Nova, Galego era da Queimadinha, se eu não me engano, era. Bira era da Queimadinha. Era da Queimadinha, era da Barroquinha. Mas então era da cidade. Então a cidade tinha muitos campos de futebol. Ela tinha realmente uma característica maravilhosa. Nós tínhamos nadadores aqui maravilhosos. Augusto Aras, que hoje é procurador-geral da República, era nadador do tênis. Nadador do tênis, foi campeão baiano, recebeu várias medalhas aí, fez várias disputas. Aí tinha Ramon, tinha Luciano, tinha tanta gente. E a Jardilina, que hoje é juíza, que está lá agora na Amapá, casada com o Jefferson, que também é desembargador lá hoje, Ferences Natos. Então, a gente tinha um esporte latente, um time de basquete, até hoje os times de basquete daquela época estão aí com uma turma boa, com o professor Gaspar, com o Guto, e tantos outros que a gente hoje acompanha de perto aí e vê que o Ceni ainda está jogando até hoje, imagina você. Então, os meninos sempre nós tivemos momentos marcantes demais na nossa caminhada como cidade, com o nosso esporte. E o nosso esporte também tinha apoio governamental, que hoje a gente chama de política pública. Antes a gente falava apoio da prefeitura. E hoje tem muito pouco apoio nessas construções todas. Eu vejo hoje uma carência grande de uma efetiva participação. Eu fui um jovem aqui na cidade que eu estudei onde? Estudei no Assis.
tinha a Sim. Olimpíada Estudantil, tinha a OESEX, que é a Olimpíada do Exército também, que era o Exército junto com as escolas. E tinha os Jogos do Interior, né? Que a gente tinha também, que era uma coisa maravilhosa ali no tênis, no SESI, nos outros clubes. Então a gente perdeu muito esse encantamento que o esporte trazia para a cidade. E Feira, até por ser uma cidade que tem uma localização privilegiada, ela sempre ganhou muito com isso. Sempre foi muito importante Feira de Santana ter esses encaixes todos do esporte, das atividades todas. E eu acho que é isso que está faltando, assim, a gente colocar mais, de mais foco nessas coisas, né? Precisamos focar mais nisso. Verdade. Eu acho que a gente Verdade. perdeu. E agora você vê que nascem novas coisas na cidade que estão bombando. O esporte volta para a cidade, muito pelo setor privado. Você sabe que a ideia da Norte Cerqueira foi nossa, né? Quer dizer, a ideia não, a ideia de Sim, sim. construir. Já existia há Sim. 20 anos atrás a Norte Cerqueira. Mas aí eu me lembro que quando a gente fez as audiências públicas, foram 9 audiências públicas, uma delas para discutir a Norte Cerqueira como vetor de desenvolvimento do esporte. E aí aprovamos ali aquela construção de uma pista de ciclismo. Me arrependo de não ter brigado para fazer do outro lado, porque na época a prefeitura, não sei o quê. Erramos, até o ex-prefeito dizia, que não era ele, era Tarcísio, mas ele dizia nas rádios que era absurdo fazer uma pista de ciclismo do lado do meio-fio, que ali é lugar de estacionamento errado. E eu não enfrentei aquele debate, eu tenho um arrependimento daquilo, porque se fosse hoje eu enfrentava, fazendo Porque ele não sabe o que é ciclofaixa, né? que a prefeitura não esteja ajudando a Norte Cerqueira a cumprir a lei, para não deixar que façam obras em cima dos passeios, que ali tem que ter 6 metros de distanciamento para deixar um outro espaço para outra pista de ciclismo e a de lá não ser invadida o estacionamento. Então, a Norte se tornou um espaço de Cooper, um espaço de bicicleta, um espaço de caminhada, um espaço de exercícios físicos ali fixos. Eu acho que a gente tem que ter mais espaços públicos. A Norte Cerqueira é um exemplo. Outro exemplo é a Lagoa Grande, que também foi uma obra que foi indicação do nosso mandato, que está lá hoje funcionando bem, inclusive com oficina. Eu tive essa semana lá com a Condé, eu deixei 1 milhão de emenda, pedi para fazer pelo menos mais 4 construções importantes do esporte, vamos fazer um campo de futebol naquela região ali dali, porque nós atendemos muito aquela parte ali da Rocinha e Casebre, mas tem que atender a outro lado de cá, do Parque Getúlio Vargas. E dizendo também que está fazendo uma drenagem no campo, que o campo também ali acabou inundando, está aumentando o nível do campo. Então, eu concordo contigo. A gente precisa de mais política pública, de mais estímulo ao esporte, ao ciclismo, ao atletismo, ao Cooper, aos esportes radicais. Aqui tem uma coisa maravilhosa chamada boxe. Aqui eu deixo aqui um abraço à turma do boxe aí, que faz um trabalho espetacular na cidade. Então, a gente tem muita coisa fervilhando na cidade e a gente precisa do futebol. Acho que a gente tem que capitanear, inclusive, a importância de ter um Fluminense de Feira com uma marca ainda muito forte. Tem o Bahia de Feira que está fazendo um trabalho também excepcional. Então, acho que a gente tem que fazer coro nessa construção que você faz, que eu vejo no dia a dia você fazendo. Eu vejo, obrigado. Eu acompanho aqui no dia a dia suas movimentações na rede social. E acho que gente como você tem que ser representante lá do povo para dizer, a gente precisa de mais políticas públicas para o esporte. Esporte é saúde, esporte é lazer, esporte é entretenimento, esporte é encontro com as pessoas e esporte, acima de tudo, é essa coisa maravilhosa que sempre é uma característica da nossa cidade. Verdade, verdade. Zé Neto, tem diversas perguntas já aqui surgindo, né? Eu vou pedir desculpa, pessoal, eu costumo normalmente citar o nome das pessoas que estão conectadas, mas está tendo tanta gente, está me trazendo aqui assessoria, tanto nome que vai ser difícil. Eu peço desculpa a todos, mas vou destacar aqui o professor Jonatas, ele colocou um comentário sobre a política de esporte amador na Bahia, que precisa ser mais dinamizada. Eu vou te dar um toque aqui, Jonatas, em primeira mão para quem está assistindo a live. Amanhã eu vou estar aqui no Instagram com Vicente Neto, ele é o superintendente da SUDESB, que é a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia. Então amanhã você e todos os outros estão convidados. Aí você vai ter a oportunidade de estar também conversando com o nosso superintendente amanhã, aqui às 19 horas também pelo Instagram. Beleza? Já que o senhor falou em Fluminense, o Rafael
TV Cabeça aqui fez uma pergunta. Qual o tratamento que o senhor pretende dar em relação ao Fluminense, já que, segundo ele, nos últimos tempos a prefeitura não tem dado um apoio muito grande ao nosso Touro do Sertão? Eu acho que tem que estimular o Fluminense a ser um time empresa, gente. Eu acho que perdeu uma oportunidade grande ali por causa de politicagem, de disse-me-disse, de negócio de puxa-estica, de interesse menor, quando estava com o Jodilton. Já tiveram outros presidentes também, empreendedores como Balbino e outros. Não ficaram porque o Fluminense não se organizou como empresa. Semana passada eu conversei muito com o Tom. Aí vai ter um jogo, aí um mora aqui, outro fulano ajuda a lá, não sei o quê. Olha, hoje não tem mais o Fluminense do passado. O Fluminense do passado, a família Oliveira disse, vamos fazer um time aqui e bancou. Antes foi a família Falcão. Foi campeão 2 vezes comum, foi a família Falcão, outro foi a família Oliveira, junto com a Falcão. Que ajudaram, na época era assim que funcionava. Hoje é uma marca fortíssima, eu acho que tem que fortalecer o Fluminense. Eu sou apaixonado pelo time, adoro o meu Flu. E é onde eu encontro meus amigos de infância, é onde eu encontro as pessoas de referência da minha vida. Ali no Joia é uma coisa legal, eu adoro ir para o estádio, vou sempre. Já levei minhas filhas. Luísa também gosta. Maria não gosta muito de futebol, não. Mas Luísa outro dia ela foi para um jogo, tem 2 anos, ano passado, no ano atrasado, a gente foi, o Fluminense deu 3-1. Aí ela perguntou, vem cá, tá de quanto jogo? Já estava no segundo tempo, tinha demorado, já era no segundo tempo, né? Eu falei, já está de 3-1. Ela disse, outro time não ganha mais, não, vamos se picar, vamos embora. Eu falei, calma. Não, vai ter que aprender a esperar o jogo acabar e tal. Então, o Fluminense de Feira tem que ter, gente, eu acho, por exemplo, eu disse até isso a Tom, o município pode entrar com um recurso melhor para o Fluminense de Feira. Mas como? Sim. Vamos lá, o Fluminense de Feira precisa de uma contrapartida também para o município, para justificar o recurso. Vamos lá que a gente chega lá para o município e diga, ó, Fluminense de Feira, eu preciso que você me dê 6 escolinhas em 6 regiões da cidade, com a marca do Fluminense de Feira. Topa? Aí a gente vai poder justificar um gasto importante num projeto social. Ao invés de pegar dinheiro público e fazer como eles fazem aí, que tem uma centena, tem mais tem milhares de empregos na cidade, que muitos, e o Ministério Público que está dizendo isso, e vem coisa aí nos próximos dias, vocês vão ver o pepino que vem para eles. De empregos que não são ocupados, pessoas que são contratadas para ser dirigente de bairro, não sei o quê. E outras funções que não acontecem no dia a dia. Então, ao invés disso... Opa, desculpa. Ao invés disso, aqui é meu fiozinho. Então, ao invés disso, a gente precisa de que tenhamos condição de fazer investimentos públicos. Quer ver um investimento importante? Por exemplo, você pegar o Fluminense e dizer, vamos fazer aqui escolas de futebol em lugares estratégicos da cidade, em regiões estratégicas, com a marca do Fluminense, contratar 3 jogadores que estão, alguns passando dificuldade, para serem monitores dessas escolas, para atuarem no dia a dia, ensinando futebol, ensinando o que aprenderam, que todos têm o que dar, gente. Todo mundo que passou no futebol profissional tem o que dar. E apaixonados. Eu conheço, a grande maioria são apaixonados. São pessoas que amam o futebol, que se dedicam. Eu estou acompanhando, tem um trabalho que está sendo realizado lá no SESI, inclusive tem até os meninos que eu conheço, um deles é até minha mulher, Rafael. Trabalho bacana, um trabalho que a gente chega lá. Eu estive lá quando eles estavam lá apresentando o trabalho com o pessoal do Cruzeiro, né? Se eu não me engano, foi do Cruzeiro, foi. E aí eu fui lá, gente, é outro mundo. Então a gente precisa profissionalizar o Fluminense mais. Não estou dizendo que não tem nada, está se mantendo de pé, mas a gente tem que olhar o time como um time que é um futebol empresa e articular políticas públicas para aproveitar dessa dimensão que ele ainda tem na cidade e utilizar para construir políticas sociais. Imagina você ter uma escola de futebol, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, lá na Baraú, um exemplo. Tem um campo lá, semana toda o campo pode ser utilizado uma parte com o time, cuidar daquele campo, cuidar daquele espaço que está um pouco, precisa de um pouco mais de carinho, e cuidar das praças esportivas e a gente fazer dali um espaço que atenda crianças e jovens daquela região. Sim. Vai servir como escolinha, vai servir também como celeiro para a gente encontrar jogadores para fazer carreira dentro do próprio Fluminense. Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Dinheiro, a gente tem que fazer com que o recurso seja gasto adequadamente. Tem aquele escândalo da saúde, diziam, o próprio Ministério Público, que 32% dos trabalhadores contratados não trabalhavam.
eram laranjas que não iam no serviço, que não estavam na escala. Então, quanto custa isso? Agora, quanto custa você chegar a chamar o Fluminense e dizer, eu vou dar uma ajuda mensal e quero uma contrapartida do time, construindo aí escolinhas de futebol para tirar nossos meninos da rua, para diminuir a violência, para dar mais dignidade, para dar mais disciplina, para dar mais saúde, para melhorar a vida dessas crianças, desses jovens e fazer uma construção importante para a cidade. Então, acho que é isso que dá para fazer. Eu estou, inclusive, ouvindo, você que está me ouvindo aí, vocês que estão nos acompanhando, entra lá, iagorafeira.com.br, iagorafeira, o sitezinho da gente que está lá, uma plataforma maravilhosa para a gente fazer esse debate sobre o que é que você acha que tem que ser feito com o futebol de feira, com o esporte de feira, essa cidade maravilhosa que tem tanta gente no esporte, na natação, no boxe, no futebol, no basquete, no handebol, no baleado, que agora também está na cidade, não é? E, com certeza. Em todas as áreas tem esporte aqui nessa cidade. Neto, em outras lives que eu fiz e as que estou fazendo, a gente tem convidado muito assim lideranças esportivas, comunitárias, professores, gestores escolares, para a gente estar discutindo o esporte e tentar montar um programa que sirva não apenas para um eventual mandato legislativo, mas principalmente para um mandato executivo, no caso, né? E a gente percebeu o seguinte, o pessoal colocou bem claro para nós uma posição. Hoje o esporte está vinculado à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Nisso daí, o orçamento ele fica muito direcionado para aqueles eventos âncoras, digamos assim. É o Natal Encantado, a Expofeira, o Micareta. E o esporte acaba ficando de lado. A exemplo disso, o ano passado não teve o Jeffes, que são Jogos Estudantis de Feira de Santana. Não aconteceram. Então, a sinalização que professores, gestores, esportistas passaram para a gente foi o exemplo do governo Lula e Dilma, onde o esporte foi elevado à categoria de ministério. Num eventual mandato do nosso pré-candidato, Zé Neto, nós teríamos a expectativa de ter uma secretaria ou um órgão específico voltado para o esporte? E acho que a expectativa de ter uma secretaria ou... Travou um pouquinho, mas chegou aí, né? Olha, eu acho que tem que ter uma... Eu não concordo também. Não é bom nem para a cultura, nem para o esporte. Eles juntaram tudo ali e fizeram um bolo doido. É um negócio que, sim, é a demonstração clara de que não tem nenhuma superintendência para valer. Concorda? Isso. Eu acho que é um debate que a gente tem que ter. Claro que a gente não pode sair aqui propondo criar secretaria para tudo. Não é esse o perfeito. Mas dividir as ações. E, por exemplo, as mulheres dizem eu quero uma secretaria para a mulher. A cultura diz eu quero uma secretaria para a cultura. O esporte eu quero uma secretaria para o esporte. Esporte e lazer, inclusive, acho que o esporte já encaixa o que é o lazer. Então, sim, agora o que não pode é fazer que esses eventos culturais, eles às vezes têm muito a ver com o esporte tem muito a ver com a cultura, eu sei disso. Mas a gente não pode misturar as bolas porque são situações bem diversas. Não pode estar na mesma mão, na mesma cabeça, situações que precisam de articulações que são muito específicas. A articulação de um evento de esporte é uma e uma articulação de evento cultural é outra. Às vezes pode coincidir a gente combinar coisas, mas, no geral, são coisas bem diversas. E que precisam de muito profissionalismo, tanto de um lado como do outro. Então, tem que setorizar isso, sim. Tem que setorizar essas ações. Eu acho fundamental. Como eu acho fundamental você ter 10 grandes eventos na cidade durante o ano. Eu acho que Natal Encantado é um. Mas eu digo evento, não é evento. São acontecimentos que desagam num evento. Mas, por exemplo, nós hoje temos cavalgada. Mas é também uma parte de quem gosta de cavalo, tem muito esporte ali também. Tem gente que gosta de corrida de cavalo. Aqui, a corrida de cavalo é uma coisa fortíssima na cidade. E eu conheço o Paulo Lago, a Juiz Arlindo, o pessoal de Otto também gosta muito de investir nisso. E ali na Pedra Ferrada, na época, estava até sem água. Há uns 3, 4 anos atrás, a gente pediu a Embasa que botasse água lá. Porque aquilo ali é uma coisa maravilhosa. Você chega lá naquelas corridas de cavalo da Pedra Ferrada, tem dias que tem época. Eu cheguei lá, tinha 6 mil pessoas, imagina. Então é importante, é um esporte também.
Agora, a gente tem que olhar para a cidade, tem que ter um grande evento de cavalo, um roteiro dos eventos durante o ano para desaguar uma grande semana do cavalo no Parque de Exposição de Feira, uma coisa que o país todo saiba o que aconteceu. Isso tem um viés cultural, tem um viés do esporte, tem um viés do evento, tem um viés financeiro, tem um viés do turismo, tem tudo ali dentro. Então tem que encaixar bem essas peças, mas cada qual não sei cada qual para se encaixar a partir desse aprimoramento de cada setor. Quer ver uma coisa? Eu acho que a gente tem que ter um grande evento de ciclismo. Mas o ciclismo não é uma coisa pequena na cidade, é imensa. E tem o ciclismo, tem o de ciclismo de bike, de competição, tem o ciclismo de grupos, tem o ciclismo de fazenda, tem o ciclismo, tem várias coisas que estão acontecendo no ciclismo. Eu conheço os eventos de ciclismo, o Subacem aqui em Santa Terezinha é uma coisa extraordinária, maravilhoso aquilo. Para a cidade fica encantada, linda, colorida, vem gente do mundo inteiro. Então a gente tem que pensar a cidade que é bem localizada, que tem esse astral e que tem gente na cidade borbulhando, esperando que essas coisas sejam melhor vistas, com mais espaços, com mais pistas, com mais integração com o que acontece no seu dia a dia, no dia a dia da cidade. Então tem outros eventos. Eu aqui ia falar agora do boxe, tem tanta gente de boxe boa aqui, gente. Sempre foi um celeiro bom de boxe. Vou até lembrar aqui que Joba está fazendo um trabalho espetacular aí com as academias e no dia a dia. Ali no César, lá no CSU, já vi grandes eventos ali e outros lugares também. Então, tem que ter essa visão de que é preciso setorizar. Tratar cada qual, não sei cada qual, e na hora que tiver de reunir para fazer coisas conjuntas, cada qual, não sei cada qual, vai trazer o seu quinhão para poder a gente juntar. Então, acho que aí esse processo tem muita coisa que precisa acontecer. E corrida, por exemplo, feira tem que ter uma maratona, a maratona de feira, tem que acontecer uma vez por ano, e tem que ter essas corridas menores, que não são mais pequenas. Eu fui a duas, eu fui da polícia aqui, participei da Águia Branca, da Asa Branca, né? E do pelotão, né? Águia Branca. É Águia Branca ou Asa Branca? Asa Branca. Asa Branca. Era aquela corrida maravilhosa. Gente, que maravilha. Até o Coronel Geral veio. E participei também aquela feira Night, né? Feira Night Night Room, que foi feita ali com o pessoal do Cedrais. Margarete, que faz muitas corridas maravilhosas. Tem que ter o quê? Fazer um calendário, fazer um roteiro durante o ano, todo mundo num patrocínio só, com prefeitura, com o governo do estado, com empresa, fazer uma coisa estruturada, montar uma estrutura que seja utilizada em todas essas corridas durante o ano, que não é tão caro, e a gente fazer uma grande maratona em feira, mas acompanhado de outros eventos importantes durante o ano. Então, isso é uma coisa importante para o esporte, para a cultura esportiva, é importante demais para a economia, porque é bom para a cidade. Da mesma forma, a gente pode pensar nisso com os motociclistas, que hoje eu sou muito próximo ali do pessoal da AMO. Vocês tenham visto ali os eventos nos últimos 2 anos ali na Lagoa. A gente chega ali não sabe nem como é que foi que cresceu tanto. Esse ano a gente conseguiu a ajuda do governo federal, ano passado, do governo estadual, dizendo, e a gente conseguiu fazer ali uma colaboração do governo do estado, um evento extraordinário. E nem caro foi. Mas por quê? Porque existe na cidade um sentimento muito grande que precisa ser integrado. Agora, quero concordar contigo. E vou concordar contigo. E a gente, se Deus quiser, chegando lá, vamos fazer juntos essa construção de que é preciso ter ou uma secretaria ou uma superintendência, tem que sentar com as contas na mão, que cuide especificamente dessa área de esporte em Feira de Santana e comece a ajudar o município a construir grandes eventos nas áreas do esporte e muitas modalidades que nós sabemos que tem aí uma força imensa em vários setores do esporte pela cidade. Perfeito, perfeito. Zé Neto, sobre os Jeffs, que a gente falou agora há pouco, que são os Jogos de Feira de Santana, ele, quando acontece desconectado com os Jogos do Estado, que no caso é o GERP. E houve também uma proposição nesse sentido, né? Por que não se integrar o município e o Estado para que o calendário possa ser um calendário casado nas competições, que a gente possa ter competições o ano inteiro na nossa cidade, e quem sabe até promover uma cooperação técnica, uma cooperação estrutural. Você acha que é interessante esse casamento Estado-Prefeitura?
Olha, eu acho interessante, eu acho que já devia ter acontecido há muito tempo. Não sei por que, que o município tem uma resistência, gente, a dialogar com o Estado. Olha, se eu fosse prefeito de Feira, o governo fosse de outro governo, eu ia conversar. O governante disputa na eleição, acabou o palanque, acabou a eleição. O Com cara aqui, certeza. que é o prefeito que comanda, quem comanda é outro ainda, né? Ele tem isso na cabeça, botou isso na cabeça que não tira. Na cabeça dele tem que estar o tempo todo nessa confusão da política, não abre a cabeça. Eu, prefeito aqui de oposição ao governo, eu ia lá conversar. Ó, gente, precisamos construir juntos, os dois ganham. Papapá, é assim que funciona, gente. Ah, eu vou ser prefeito de Feira. Eu não vou conversar com o Bolsonaro? Claro que vou. É o presidente, pô, ele tem a obrigação Claro. de passar recursos para a cidade. Vou ficar no Pugistica. O Pugistica é agora, ó. Vamos lá, Pugistica na eleição. Se precisar xingar também, que não sei nem fake news xingamento. Eles estão fazendo comigo todo dia aí. Todo dia eles inventam a história de mim. Inclusive, eles tinham que dizer que eu chego a 56 anos, 20 anos de mandato, com 18 certidões, que são todas as certidões limpas, sem uma ação judicial, sem ter respondido um processo penal, não tenho nenhum recurso meu penhorado, não tenho bloqueado, não respondo nenhum crime fiscal, não respondo a nenhuma ação de cooperativa nem de nada, não respondo, nunca fui Como tem preso, muita gente tenho aí, uma né? vida tranquila, a fotografia da minha vida é serena, nenhuma conta rejeitada no TRE, nem no TSE. O único inquérito que eu respondi em 2012, eles inventaram. Eu fiz questão de abrir todos os nossos, de meu e de minha família, e lá no gabinete todo mundo fez declaração, inclusive foram ouvidos. Zero, não encontraram nada e nem vão encontrar. Então a gente tem que fazer política no limpo, discutir no limpo, esquecer as disputas políticas quando acabar a eleição, porque a disputa de ideias é uma coisa, a ideologia é uma coisa, mas quando acaba a eleição, o prefeito tem que falar, ó, eu sou prefeito, você é governador, você não é do meu partido, mas eu vou conversar contigo. Eu sou prefeito, você é presidente da República, você não é do meu partido, mas eu vou conversar contigo. Feira tem que... acho que às vezes o que falta é o seguinte, é se dar o respeito do tamanho que a cidade representa para esse país, para esse estado. Feira é uma cidade imensa, gente. É uma cidade que precisa sair dessa coisa pequena da política do puxa-estica ideológico. É claro que se você vai fazer um evento de esporte, tem que buscar apoio governamental do Estado e da União. Está tranquilo, isso tem que ser feito. Está faltando isso, inclusive. As comunidades, Zé Neto, as lideranças se queixam de alguns aspectos estruturantes. Por exemplo, a redução dos espaços de esporte e lazer nos bairros, a falta de acesso aos espaços escolares nos finais de semana. Ou seja, eles apontam um problema e já vão dando uma dica de solução, né? Então, reduz o espaço. Mas eles dizem assim, olha, talvez pudesse amenizar isso se a gente tivesse acesso às escolas nos finais de semana, coisa que não existe, né? E falta investimento. O que é que você diria para essas lideranças? A gente teria essa possibilidade de abrir, de dar essa integração dos espaços escolares para as comunidades poderem estar ali no fim de semana fazendo seus trabalhos culturais e esportivos? Já está acontecendo, em parte, com algumas escolas do Estado. Tem que ser uma política ampliada para o município e ampliada para o município integrando com o Estado. Os espaços públicos, lá no Gastão, por exemplo, eles utilizam hoje organizado, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que ser isso. Até outro dia, uma situação dessa lá no colégio, lá no Arnês Duval, vizinho Polivalente. Teve no Polivalente, eu fui lá participar do debate, do diálogo, da intermediação, para a gente encontrar sempre solução onde a comunidade pode utilizar os espaços das escolas. Agora, lá no Viveiros também. Agora, tudo isso, que é uma escola nova, inclusive com quadro, com tudo, agora tem que ter a corresponsabilidade, ou seja, os dois têm que saber que, ao ceder, você tem que cuidar. Então, acho que integrar município, estado e comunidade é o que tem que acontecer, até para dar mais pertencimento da comunidade com relação à escola. Isso que é a mesma coisa que outro dia eu li uma matéria, até falei, se fizesse no Brasil não tinha problema nenhum. Lá no Japão, as crianças arrumam a escola, lavam, limpam, varrem, botam uma máscarazinha, botam aqui uma luva e vão lá limpar a escola. Aí botaram isso numa rede social, eu disse, se fosse fazer aqui no Brasil, não tinha problema nenhum com as minhas, que desde cedo eu ensino, ó, para levantar de manhã, arrume sua cama, limpe o seu banheiro, cuide das suas coisas, quando não tem empregada, a empregada não está em casa, a doméstica não está em casa aqui no fim de semana, vamos embora aqui ajudar sua mãe. Então, cada um sai e vai lavar seu prato. Então, essas coisas do dia a dia, do pertencimento, só acontece
quando você utiliza do espaço, mas cuida dele também. Então, isso é Perfeito. importante demais, fazer com que a escola seja mais integrada ao dia a dia da comunidade e a comunidade se sinta também presente na escola na medida que ela pode utilizar, não só para o esporte, mas para a cultura. Eu sou um dos deputados de referência desde quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, no debate e na defesa das fanfarras. E não só fanfarras, bandas sinfônicas também, eu sempre defendi muito. Aqui em Feira, quem indicou a vida do Neogibá fui eu, que fui junto com o pessoal da Gasparini, conseguimos com o governador Wagner no último ano do seu governo. No apagar das luzes, trouxemos para cá a Neogibá, que está aí hoje uma orquestra sinfônica juvenil. Mas a escola é um espaço que pode ser utilizado para musicalidade, para cultura, para reunião da comunidade, das coisas do dia a dia de uma associação, que às vezes precisa de um espaço maior, que a escola às vezes tem, do esporte, enfim. Eu acho que essa integração, que você inclusive já conversou comigo sobre esse assunto, conta comigo, eu penso desse jeito e acho que a escola é da comunidade. Os políticos passam, os mandatos passam, mas a comunidade não passa, não. A comunidade ela está ali o tempo todo presente no dia a dia. Perfeito. Zé Neto, ano passado eu visitei aqui cerca de 25 a 30 escolas no município. E teve uma live também que a gente contou com a participação de alguns gestores municipais das escolas. E a gente verificou que, por exemplo, nas aulas de educação física, tem um número, mas não é pouca coisa não, é um número muito grande de professores de outras matérias que dão aulas de educação física, ou pior, tem professores que são, na verdade, estudantes de educação física, que a prefeitura tem contratado como reda e tem colocado em sala de aula para ministrar as aulas. É um absurdo isso. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa distorção? Olha, eu sou a favor do estágio. Inclusive, no Estado também tem estágio, mas tem que ter um processo disciplinado. Eu soube que tem estudantes de primeiro semestre dentro de sala de aula em Feira de Santana. Isso vai ser investigado. E sem supervisão. E sem supervisão. Sem supervisão. Isso eu já soube também. Porque quando ele é estagiário, mas ele tem um supervisor, é ótimo, então, é maravilhoso. Mas o cara está lá sozinho na escola, só tem ele. Ele é o único que dá aula, ele não tem uma supervisão. É isso que está acontecendo. Não, isso não pode existir. Isso tem tudo para dar errado e tudo que se pensar. Porque está errado. O estudante está aprendendo. Então, ele não vai conseguir encaixar uma articulação porque ele não está com formação para ser o professor, ele está ser o auxiliar. Depois, muitas vezes, não tem o conteúdo adequado. Não é? É um desencaixe absoluto. Eu soube que tem pessoas em sala de aula ganhando abaixo de R$1.000, como a de estagiários. Então, eu não sei. Você imagina isso? Eu imagino minha filha estudando na escola que eu pago, tenho condições de pagar uma escola. Vamos lá. A gente vai lá reclamar de tudo, né? Agora, o ensino público, o pai não tem direito a reclamar também, que não está querendo que a sua filha, que o seu filho, seja sendo aluno de um aluno de um outro aluno, porque quem está no primeiro semestre está chegando dentro de um curso sem supervisão, pior. Então, eu acho que tem essa questão, estamos levantando, nós vai sair umas informações nos próximos dias aí sobre a educação daqui do município, que são informações muito valiosas. Como você agora há pouco falou, a gente precisa de uma ação específica na área de esporte, mas a gente tem ações que têm que ser integradas. Quando a gente fala essa questão da educação, é um absurdo que a gente não dê a sequência adequada a esse processo de observação da construção da educação, a partir também de como ela está construindo na escola a sua educação física, o seu esporte no turno oposto, que eu acho que tem muito isso também que a gente pode fazer. Acho que as escolas são espaços fundamentais para a gente fazer o desenvolvimento do esporte, a começar pela própria formação de quem está no dia a dia ensinando aos alunos. Várias pessoas que estão conectadas agora aqui, Zé Neto, deram o endosso disso que nós acabamos de falar. Os estagiários sem supervisão, renovando por períodos acima daquilo que a lei permite, inclusive. Absurdo, um desmando total. Mas já que a gente está falando de escola, também outra sinalização que foi dada nesse sentido foi no aspecto
da Capoeira na Escola, foi citado isso numa live que a gente fez, né? Que é um projeto muito interessante, a Capoeira na Escola, e também o programa Escolas Culturais ou Escolas Criativas. O que, é que você acha de utilizar esses dois projetos aí como complemento, inclusive a BNCC nova, né? A nova BNCC, ela fala sobre a transversalidade. E isso vem muito de acordo com o que a BNCC prega e também com as nossas origens, com a nossa tradição. O que, é que você acha do projeto, então? Capoeira na Escola e Escolas Culturais. Quero antes mandar um abraço aí para a Marineide. Grande abraço. Taijara, essa linda guerreira do bem. Estamos batalhando, Taijara. Não esqueci de você, não. Álida, Ingrid Figueiredo, está aqui. Inclusive, obrigado pelo seu comentário. Priscila, né? Regina aqui. Regininha, né? Gina, Regininha. Tem muita gente aqui, gente. Dinha, Dinho, Muita gente. Álida, Ave Maria, gente demais. Rafael, eu vi aqui Eurico também. Eu vi aqui muita aqui. Vera Nunes, Leandro Souza, Jéssica Ribeiro, professor Jonatas, Luciano Santos, Yasmin, Mili, né? Opa, deu uma queda aqui. Caiu aqui a conexão do nosso deputado, nosso pré-candidato a prefeito Zé Neto. Vamos ver se ele retorna aqui para poder a gente conectá-lo novamente. Se demorar muito, a gente derruba e reinicia, tá? Pedir a vocês aí só um instantinho, por favor. Rogério Santana, grande abraço, Rogério. Vamos ver aqui se a gente consegue localizar aqui Zé Neto para poder entrar novamente, que deu uma queda aqui. Pronto, apareceu. Vamos adicioná-lo novamente. Voltou. Esse acontecimento aí que vocês estão vendo é uma coisa, inclusive, viu, gente, que eu estou na mira. Eu estou falando de capoeira, que é uma coisa importante demais, tem tudo a ver com a nossa negritude, com a nossa cultura, encaixa com o nosso sentimento de sertanejos. Eu sou apaixonado por capoeira. Acho que a gente tem que ampliar esse debate, sim, porque ela não é só um esporte, acima de tudo também, que a capoeira é uma legião, né? É um modo de vida, é uma coisa muito importante, é uma cultura. E você fala da escola. Tem uma coisa na escola que a gente precisa fazer, sabe o que é? Eu estou com um projeto de lei, semana que vem, para ir na Brasília, ver se eu consigo botar ele para votar. Tá até então, estamos buscando a urgência, já está lá na mão da mesa, a diretora da casa, e ver se o seu Rodrigo bota para votar na Câmara Federal, que propõe tirar de um fundo chamado FUSP, que é um fundo de telecomunicação, tem lá quase 22 bilhões, e tirar desse FUSP recursos suficientes para comprar computadores e doar computadores, passar computadores para nossas crianças e adolescentes das escolas públicas municipais, estaduais e federais, com internet de banda larga. Não dá mais para a gente ficar achando que vai ter inclusão na educação se nas escolas públicas a gente não der condição das nossas crianças e jovens terem o que está acontecendo hoje, essa revolução que já aconteceu nas escolas particulares. Aqui em casa, por exemplo, as meninas não saíram das aulas. Por quê? Porque a escola manteve lá online.
Na escola pública você pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque as escolas não têm acesso, as pessoas não têm acesso financeiro a ter nem internet e nem computadores. Então, eu acho assim, que esse debate que você puxou sobre as estruturas das escolas para a gente buscar, inclusive, integrar novas modalidades de esporte, integrar novos sentimentos. A capoeira, por exemplo, eu acho que ela tem que estar encaixada e tem que estar encaixada também nos currículos escolares a importância das nossas raízes negras, nossas raízes pretas, nossas raízes sertanejas. Eu acho que, assim, na parte pedagógica de um município como Feira, a gente tem que fazer com que essa noção pedagógica de ensinar nossas crianças, nossos jovens, de onde nós viemos, o que nós somos, qual a importância do samba de roda, qual a importância da capoeira, qual a importância das culturas todas que são... E Feira era muito rica, ela, de um lado da cidade, você vai ali Humildes, você vai ali Jaíba, você tem um nordeste do estado, vai para o Recôncavo. Aqui é o nordeste indo para o sertão, quando você desce aqui para baixo, principalmente na região de São José. Se você vai em São José e vai em Humildes, você vê duas características totalmente diferentes de distritos da cidade. São culturas, são geografias, são dois terreiros diferentes. A gente precisa encaixar, inclusive, no ensino municipal, esse sentimento e essa necessidade da gente, quando você fala capoeira, é um processo também de ajudar os nossos jovens, nossas crianças a terem um pertencimento maior sobre quem nós somos, o que nós representamos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós temos dentro de nós ancestralmente que faz a gente se apaixonar quando a gente vê. E a capoeira é muito isso, esse sentimento de pertencimento que a gente precisa fazer florar, porque nós somos negros, nós somos sertanejos, nós somos essa ginga maravilhosa que a capoeira tem. Perfeito. Falando em escolas, nós conversamos agora há pouco, Zé Neto, sobre a questão do esporte dissociado do Estado. Mas a gente percebeu também, nas lives anteriores, o pessoal pontuou, que há uma dissociação dentro do próprio município. O órgão que cuida do esporte hoje, ele não tem nenhum vínculo, nenhum entrosamento com a Secretaria da Educação. E isso faz com que os programas sejam enfraquecidos, né? O senhor defenderia uma integração sistêmica, uma integração... É claro que o esporte competição, o esporte comunitário, né, o esporte lazer é uma coisa, o esporte escolar é outra. Mas não seria interessante a gente ter, de alguma maneira, uma associação entre esse órgão, que viesse a ser o órgão específico do esporte, e a Secretaria de Educação, para que pudesse também integrar uma política única de esporte e lazer no nosso município? Eu sou a favor de cada um cuida do seu cada qual, como a gente falou no começo. Esporte, aqui tem a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, está errado. Tem que ter esporte, cultura, lazer separados. Inclusive, eu acho que tem que ter uma outra diretoria de turismo, superintendência, que ainda é esporte, lazer e turismo, é tudo junto. Agora, isso não quer dizer, quero aqui mandar um abraço aqui para a professora Larissa, essa guerreira aí, que trabalha muito pelo resgate cultural aqui na cidade. A Adriel também está aqui nos acompanhando, que é preciso que a gente compreenda que isso não estabelece uma coisa... Ao contrário, quando você bota tudo nessa coisa embolada, aí não funciona nada, funciona bem. Cada setor tem que ter sua especificidade, tem que ter seu aprimoramento organizacional, administrativo e de ação, com seus entes bem definidos. Agora, a gente tem que ter política integrada. Não é só com a educação. Você quer ver uma coisa? Eu não acredito nesse modelo que existe aí de policlínica, onde a pessoa vai tomar um Buscopan e espera a hora de ir para o creche e voltar para casa. Isso não existe. Não existe. Você tem que ter centro de ação, centro integrado de saúde. Nesse centro integrado de saúde, uma das coisas importantes para a saúde das pessoas é o quê? O esporte. O esporte. Então, nesse centro integrado de saúde, você tem que ter lá, eu sou idoso, ou chega uma idosa lá, um idoso, tem um problema de pressão, começou a tomar remédio de pressão, tem que cuidar da pressão para não ter um derrame, tem que cuidar do coração para não ter um infarto. E aí, o que é que ele faz? Ele precisa de quê? De alimentação, concorda? Ele precisa de quê?
de fazer um exercício físicozinho dele, não precisa? Ele precisa, muitas vezes, de um ajuste psicológico, que não é nada demais você ir no psicólogo, conversar com o psicólogo, saber o que é que está se passando. Você não estava preparado, teve um infarto muitas vezes, depois você sabe do infarto, sai com mil problemas na cabeça e tem que cuidar. Então, o esporte ele tem que estar integrado com a saúde, com a educação. Eu disse agora há pouco que lá o Subacem lota a cidade de quê? De turista, então tem que estar integrado no turismo. Então, são ações que a gente tem que fazer com que o município tenha, cada qual fazendo o seu melhor, mas se comunicando, se integrando, para que a gente possa potencializar em cada canto as suas variantes econômicas, culturais, sociais. E essas variantes econômicas, culturais, sociais e turísticas, inclusive, estão muito presentes nessa modalidade que nós estamos aqui agora a falar, né, na gestão pública, que é o esporte, no seu todo. No seu todo. Olha, eu sou tão assim, eu acho tão interessante essa coisa do esporte, que em feira tem tanta coisa legal. Todo ano, eu sempre ajudo, ali dou alguma colaboração para uma turma que há muitos anos, esse ano não teve por causa da pandemia, eles fazem campeonato de dama. É que negócio legal. Porreta, né? Faz ali na outra lagoa, né? Na lagoa ali, frente ao na Zé Falcão. Eles fazem na Matriz. Então, eles têm essa coisa legal. Então, onde tiver esses eventos também, a gente tem que estar junto, trazendo essa coisa do estímulo, né? Que é educacional, que é de orientação, inclusive, de cidadania, que é de disciplina, que é de ajudar as pessoas a se integrarem também na sociedade. Quando eu estive à frente da agência de esporte do SESI, nas Olimpíadas dos Jogos Industriais, a gente fazia essa integração com a comunidade. Por exemplo, a gente tinha o campeonato de dominó, que aí o nosso amigo Dadá Alfaiate, lá do Jardim Cruzeiro, com a associação de dominó, ele é que fazia toda a organização, a arbitragem do campeonato de dominó. Então isso é muito, muito bom, muito legal. E na Olimpíada do Colégio Modelo a gente fazia também, com dominó, dama, xadrez. A gente não ficava limitado ao mundo do futebol. Falando em futebol, algumas pessoas aqui, Lari Santana, Nani Aine, Marineide Marques, o professor Nilson Mineiro, Rogério, apontaram aqui, por exemplo, que em feira, basicamente hoje, o que a gente vê é futebol, corrida e karatê. Outras modalidades ficam um pouco à margem dos processos, né, das políticas públicas. Aí eu iria além, porque tanto no futebol como nas corridas, como no karatê, à exceção da corrida, mas nas outras duas modalidades, ainda mais o futebol, a gente percebe ainda um legado da sociedade patriarcal nossa, né? Ou seja, o machismo. Então, quando a gente fala em futebol em feira, Nilson Mineiro que apontou aqui, o professor, olha, Nilson, a gente está falando de futebol, só futebol masculino. O feminino aqui em feira não tem vez nem voz. Isso precisa ser mudado. O que é que o senhor acha dessa realidade, Zé Neto? Precisamos mudar de fato, diversificar mais a oportunização, a vivência das culturas corporais em nossa cidade? Exatamente. Eu acho que você está pegando no que é correto, entendeu? É uma coisa que a gente precisa tratar com essa responsabilidade. Quando o Nilson está falando uma coisa certa, o esporte ele não é patriarcal, eu diria mais. É que há um processo de desenvolvimento da mulher em todas as áreas da sociedade, e no esporte não é diferente, que a gente tem que motivar. E olha que as meninas estão fazendo muita coisa no baleado, estão fazendo muita coisa no futebol feminino, no futebol de salão feminino, no handebol feminino, no vôlei nem se fala. Então a gente tem que dar espaço à mulherada. E essas meninas e meninos também precisam estar integrados nessa política pública do esporte, porque é bom a gente lembrar que, é como eu disse, é bom para o corpo, é bom para o social, é bom para a gente combater a violência, é bom para a gente dar profissionalismo às pessoas, é bom para a gente melhorar a cultura do cuidar do outro, do ver o outro. Então, eu acho que em todos os aspectos isso é importante. Aqui a professora Larissa disse, para acabar com o chicoteamento das escolas municipais, precisamos de quem seja apto ao diálogo, com diversas realidades e vivências. É isso que ela está falando. O gestor ele tem que estar aberto a dialogar. Por isso que eu estou chamando vocês para participarem aí do nosso E Agora Feira.
lá nas redes Perfeito. sociais. E agorafeira.com.br, que é para dizer o que vocês pensam. Não dá para a gente aqui achar que alguém vai administrar uma cidade do tamanho de Feira, de cima para baixo, como se fosse o dono da verdade, dizendo como tem que ser, e sem fazer as coisas acontecerem e a forma adequada. Quero aqui mandar um abraço aqui. Reserva Birapuera. Salve, deputado. Assim que tiver espaço na agenda, venha visitar o Jardim Brasil. Concordo. O Jardim Brasil é aqui perto de mim. É um empreendimento por Minha Casa e Minha Vida 2, viu? Isso aí é dinheiro que veio de lá do período de Dilma. E projeto lá atrás do período de Dilma, que hoje está aí já bombando, e é um projeto extraordinário. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Mandar um abraço aqui para a Elaine. Estou aqui olhando Perfil as pessoas Nanyang. participando. Massa. Elaine foi minha aluna há 10 anos lá no modelo. Quanto tempo, hein, Elaine? É isso aí. Que bom, que bom. A gente deixando o legado aí, contribuindo aí com a sociedade, né? Adriel também fala da questão aqui do futebol feminino, a questão do baleado também, do investimento que é necessário nas comunidades, nos bairros, né? Bom, Nilson nós já aqui estamos... também falar de Nilson. Nilson é das antigas. Nilson tu tá aí, Nilson. Nilson é das antigas, viu? Aqui. Nilson Mineiro? Barros, Mineiro. Nilson Barros, Nilson Barros, é ele mesmo. Professora Márcia. É. Ligado ao esporte. Muito, muito. Com certeza, com certeza. Mas, Neto, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso tempo, né, da nossa live. Eu sei que você está com o horário também já estourado, deve ter outros compromissos aí também. Eu quero aproveitar aqui esse espaço e convidar todos e todas para amanhã, nesse mesmo horário, aqui no Instagram, estar junto comigo e com Vicente Neto, diretor-geral da SUDESB, Superintendência de Esportes da Bahia, quando nós vamos estar tratando também sobre assuntos importantíssimos a esse respeito. Zé Neto, suas considerações finais. Um grande abraço. Gente. Deus conosco. Valeu. Valeu, professor. Obrigado a todos. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Futuramente a gente volta a se falar e fazer uma outra live tratando de outros assuntos também. Valeu? Muito obrigado, meu irmão. Um abraço, um beijo no coração. E a todos que estão aí conectados, forte abraço, obrigado. Desculpa por não ter citado o nome de todos, mas foi muita gente, né? Live bombou. Valeu, obrigadão. Abraço. Valeu.